displayed on a criminal's cross. The darkness rejoiced as though heaven had lost. Trying to let it all go, so I can freely follow. Fala, galera da Juventude Renove, que alegria falar com vocês nessa noite, que alegria me comunicar com vocês nessa noite. Quero convidar você agora a abrir o seu coração para as verdades eternas do Senhor. Quero convidar você agora para preparar o seu coração enquanto o Felipe canta essa primeira parte da canção. E que você apenas medite nela, apenas ouça e deixe que o Espírito de Deus fale ao seu coração agora. Vamos louvar a Deus, vamos ouvir a canção e que o Senhor fale aos nossos corações. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. A minha pergunta para você nessa noite é: que tipo de louvor você tem oferecido ao Senhor? É fácil nesse momento do nosso que nós estamos vivendo, onde nós estamos sendo pressionados por toda espécie de oportunismo e até pela própria situação da doença que assola o nosso país, pela pobreza, pela miséria, por tantos discursos que se encontram, o nosso coração ser inclinado a uma adoração carnal. Se é que existe uma adoração carnal, nós sabemos que ela não existe, mas o nosso coração ser inclinado a viver pela nossa justiça pessoal. Mas essa canção nos convida a nos preparar e nos quebrantar diante da presença de Deus, que segundo Isaías capítulo 6, é o Deus que está assentado num alto e sublime trono, e que os serafins, não conseguindo nem observar a sua beleza, cantam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A sua santidade, ela reveste todo este templo, e nós estamos atemorizados em sua presença, e a nossa atitude agora precisa ser a atitude de Isaías: Senhor, ai de mim, porque os meus olhos te viram, e eu habito no meio de impuros lábios, e os meus lábios também são impuros, ó Pai. Toca-me, Deus, me purifica, me limpa, Senhor, para que possa te oferecer um louvor que seja dado, testificado pelo Espírito Santo e com base na sua verdade eterna. Quero te convidar agora a cantarmos novamente essa canção, com o nosso coração, com a nossa alma quebrantada a Ele, desde o começo dela, dizendo que os filhos estão aqui, que a casa está preparada e que nós queremos adorar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Vamos cantar. Tudo está preparado
preparado aqui a casa Meu coração, e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. e os filhos cantam juntos agora. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre, Senhor, meu coração disposto nosso coração a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Só tu és santo, Santo, santo é o Senhor dos exércitos. só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Suas vozes, Só tu és santo. só tu és, Senhor. Só tu és santo. E como a tenaz e uma brasa viva do altar, Não há outro como tu. toca a nossa boca. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Com essa brasa viva do altar, toca a nossa boca e purifica os nossos lábios. Purifica o nosso coração. Essa brasa viva se chama o Evangelho, se chama Jesus Cristo. E é Ele quem nos purifica de todo pecado. E é por meio dEle que nós podemos oferecer um louvor que seja agradável ao nosso Pai. Ele é o caminho de santidade. Ele é o caminho agradável a Deus. Então nessa noite, meu querido jovem, adulto, seja quem estiver assistindo, que você possa oferecer um culto agradável a Deus. Coloque as suas aflições diante dEle. Coloque seus sofrimentos diante dEle. Coloque suas dúvidas diante dEle. Nós colocamos diante dEle a nossa miséria agora, para que nós possamos encontrar aquele que é a brasa viva do altar, que toca as nossas vidas, e que nós, a partir disso, podemos responder a sua pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E nós dizemos: eis-nos aqui, Senhor. Envia-nos a nós mesmos. A sua igreja seja igreja santa, igreja agradável ao Senhor. Só o Senhor é santo, santo, santo. Santo, santo, santo é o seu nome. Importa que nessa noite o seu coração se converta a este Deus, e que você não faça desse Deus qualquer tipo de divindade domesticável por barganha, mas que você ofereça a Ele um coração quebrantado e que dá um louvor em espírito e em verdade. Senhor Deus, nós oferecemos a Ti esse louvor, e esse louvor se chama Jesus. Esse louvor, ó Pai, aos Teus ouvidos é como uma canção suave, ó Pai, pois quando o Senhor olha para cada um de nós, o Senhor observa o sangue do Teu Filho Jesus, ó Pai, sendo derramado sobre o nosso corpo, sendo derramado sobre a nossa cabeça, Pai, de maneira que nós nos tornamos santuário vivo do Senhor. Nós somos o templo do Senhor, ó Pai, pois o Teu Filho habita em nós por meio do Seu Espírito.
A tua palavra diz: acaso vocês não sabem que são santuário vivo do Deus vivo e que vocês foram comprados por alto preço? Deus, nós precisamos considerar a verdade eterna de que Jesus não nos chamou para sermos ímpios e imorais. Jesus não nos chamou para derramar hostilidade nos nossos lábios. Jesus não nos chamou para viver uma vida impura. Jesus nos chamou para a santidade. Nós queremos elevar a Ti o nosso louvor, dizer a Ti, ó Pai, que o Teu nome é sublime. E nós queremos nessa noite, ó Pai, que o Senhor toque as nossas vidas e arrebate o nosso coração, mexa com a estrutura da nossa existência, aplique ao Evangelho a realidade total da nossa existência. Só o Evangelho de Cristo dá conta de tudo isso. É no nome de Jesus que nós oramos, é no nome de Jesus que nós pedimos. Amém e amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Estou aqui com o Felipe, com o Brunão, e nós queremos mais uma vez louvar a Deus pela sua vida. Eu quero convidar você agora, nós cantaremos uma segunda canção, que já prepara o nosso coração para a mensagem. Essa é uma canção do Ministério Morada, e o nome dela é Postura do Reino. Então quero convidar você a procurar no seu celular aí a música Postura do Reino, e nós vamos cantar essa canção que fala sobre pessoas que entendem que os olhos do Senhor, eles estão sobre os quebrantados, sobre os humildes, sobre aqueles que foram desprezados por este mundo. Ele quer aqueles que resolveram morrer para viver, entregar as suas vidas para encontrar a vida eterna e encontrar o Filho de Deus. Vamos cantar, vamos louvar a Deus, exaltar ao Senhor com essa canção agora. Postura do Reino. Vamos louvar. Andando, vivendo, buscando só tuas mãos, não me contentei, tem algo além, eu sei. Olhando os teus olhos, um susto eu levei, quando percebi que não estava em mim, mas no ferido, angustiado, Pobre e aflito, cego e nu, no faminto, desprezado, sem amigos, sem amor. o Teu reino, Teu reino vem, se eu anunciar. Teu reino vem, se minha postura mudar. Teu reino vem, se o lugar secreto eu frequentar. Teu reino vem, se eu entender que... vamos desde o começo cantar novamente essa canção. Andando, vivendo, buscando as Tuas mãos, entendendo que os olhos do Senhor estão sobre os quebrantados de espírito. Vamos lá. Andando, vivendo, buscando só Tuas mãos, não me contentei, tem algo além, eu sei. Olhando os Teus olhos, um susto eu levei, quando percebi que não estava em mim, mas no ferido, angustiado, pobre aflito, cego e nu, no faminto, Erga sua voz. desprezado, sem amigos. Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso amor. Teu reino vem, Teu reino vem, se eu anunciar. Teu reino vem,
líder é servo, o pobre é o louco é sábio, o último, primeiro é, o fraco é forte, o grande é pequeno, quem perde é quem ganha, quem chora é quem ri, quem morre vive para ti. O menos é mais, o líder é servo, o pobre é rico, o louco é sábio, o último, primeiro é, o fraco é forte, o grande é pequeno, quem perde é quem ganha, quem chora é quem ri, quem morre vive para ti. Pa para pa 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 para pa 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 para pa 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 para pa 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 para pa 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 para pa 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 pa. Quero convidar você agora a fechar os seus olhos e orar comigo. Essa canção fala sobre um Deus que tem os seus olhos voltados para aqueles que estão com o seu coração de fato entregue a Ele. Para aqueles que entenderam que a verdadeira virtude é o desapego de todas as obras do homem, é o desapego de todas as vaidades. A verdadeira virtude é a humilhação plena. A verdadeira virtude é sumir para aparecer. A verdadeira virtude é convém que ele cresça e que eu diminua. A verdadeira virtude é morrer para encontrar a vida eterna. A verdadeira virtude é se entregar totalmente ao Senhor para receber dele todo o dom eterno da vida do seu Filho Jesus Cristo derramado sobre cada um de nós. Então quero convidar você a, fechando os seus olhos, orar ao Senhor. Nós queremos já preparar o nosso coração. Que a partir dessa série de mensagens, nós possamos fazer um autoexame profundo das nossas vidas. Pois antes de qualquer disciplina espiritual, Deus tem chamado o seu povo ao arrependimento. Deus tem chamado o seu povo a uma vida de santidade. Ore ao Senhor. Querido Deus, amado e eterno Pai, nós reconhecemos, Deus, nós reconhecemos a nossa incompetência, nós reconhecemos, ó Pai, que não há em cada um de nós, ó Pai, nenhuma virtude que te estimule a nos amar por nós mesmos, ó Pai. Nós entendemos, ó Pai, que o Senhor não é um Deus domesticável, e que o Teu Evangelho é como um leão, ó Pai, e nós precisamos, ó Pai, beber do Teu sangue e comer da Sua carne, a partir, ó Pai, dessa noite, desse momento, para que nós possamos ceiar com o Senhor, nós precisamos participar da Sua vida de maneira integral. Nos ensina nessa noite, ó Pai, a dádiva do arrependimento, nos conduz, ó Pai, em espírito e em verdade, a uma adoração sublime a Ti. Que o Teu Espírito, ó Pai, clame em nosso lugar, ó Deus, e que nós possamos dar um culto a Ti, ó Deus, que seja como uma música doce e suave aos Seus ouvidos nessa noite. Deus, nós estamos aqui entendendo que precisamos que o Senhor incline o nosso espírito ao arrependimento. Que o Senhor, ó Pai, abra os nossos ouvidos espirituais para a Sua palavra. Que o Senhor abre, ó Pai, os nossos olhos para enxergarmos a excelência do Teu Evangelho. E Deus, nessa noite que nós possamos nos afeiçoar e nos apegar, ó Pai, à eterna beleza e à excelente supremacia do Filho de Deus e do Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Pai, nós oramos, pedindo, ó Pai, humildemente, que o Senhor se revele aos nossos olhos nessa noite. Em nome de Jesus oramos, em nome de Jesus pedimos. Amém e amém. Que tempo de louvor abençoado, eu tenho certeza que abençoa a sua vida, e Deus já falou muito conosco aqui. Nós estamos aqui na Igreja Bíblica Boa Vista, mais uma vez o templo vazio de pessoas, mas nosso coração está aquecido pelo Espírito de Deus, e com muita fé de que Deus vai falar aos nossos corações nessa noite. E
o Senhor me incomodou muito quanto à mensagem da semana passada, pela questão de que nós somos chamados para lavar os pés. E a verdade revelada no texto de João é que nós estamos em débito com Deus. E o débito com Deus, segundo o texto de 1 João, é o débito com a humanidade. E muitas vezes o nosso coração, nesse momento, ele tende a se apegar nos elementos de justiça própria. O nosso coração, nesse momento, ele tende a olhar para o que está acontecendo no nosso entorno e procurar uma acusação exterior, ao invés de olharmos para o nosso interior agora. Eu quero convidar você, nessa série de mensagens, que tem o tema de Quarentena no Monte, a pensar seriamente, não a respeito da igreja que está fora de você, mas da igreja que você é. Se nós temos expectativa de mudança na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país, nós precisamos entender que essa mudança precisa partir de cada um de nós e que nós precisamos estar muito tranquilos quanto ao fato de que essa mudança, ela vem, em primeiro lugar, com pessoas que, ao invés de apontar o dedo nesse momento, entendem que precisam refletir a respeito de si mesmas. E o Sermão do Monte é o ápice do ensino do Novo Testamento. O Sermão do Monte, ele responde às demandas de santificação individual e coletiva da igreja nos nossos tempos. O Sermão do Monte, ele é eterno, ele é transcendental. O Sermão do Monte é esse momento, esse discurso, esse sermão, essa exposição do Senhor Jesus Cristo, que está nos capítulos 5 a 7 do livro de Mateus, do Evangelho segundo Mateus, que nos faz refletir profundamente, não a respeito daquilo que está fora de nós, mas de uma maneira bem clara e profunda a respeito de quem nós somos. O Sermão do Monte, de fato, ele vai invocar a santa verdade de Deus revelada ao homem. O Sermão do Monte é o próprio Evangelho de Deus, e o objetivo dessa série de mensagens é refletir sobre as evidências na consciência, no caráter, nas ações, na maneira de pensar, naquilo que você posta no Facebook, naquilo que você posta no Instagram, nos seus relacionamentos no dia a dia, naquilo que você compartilha no WhatsApp, naquilo que você reproduz, que muitas vezes não é alicerçado na verdade. Então o Sermão do Monte precisa falar em primeiro lugar comigo e com você. E seria hipócrita da minha parte se eu pregasse algo que não me desconstruiu em primeiro lugar. O Sermão do Monte, ele tem o poder de destruir e reedificar sobre bases eternas, destruir bases de vaidade, bases de falsidade, para edificar o povo de Deus sobre bases eternas. Por isso que o objetivo é apresentar um povo que está exausto e aflito, cercado de oportunistas, ao Evangelho de Deus, que conduz pelo seu Espírito Santo o povo de Deus por meio da luz, da graça de Jesus Cristo e da mediação da pessoa de Cristo Jesus. O Sermão do Monte foi alvo de muitos pregadores, né? O Sermão do Monte foi alvo de muitos comentaristas, teólogos, reformados, puritanos, que refletiram profundamente sobre esse sermão. E um dos que são uma grande referência na minha vida, eu gostaria até de deixar essa indicação para você, é o Dr. Martyn Lloyd-Jones, puritano, que viveu aí no século passado, um grande homem de Deus, que escreveu um livro de aproximadamente 760 páginas sobre esses 3 capítulos da Bíblia. Uma exegese profunda do texto que demonstra para ele 2 motivações essenciais do porquê escrever essa obra e porquê dedicar tantas páginas e tanta reflexão bíblica sensata, que traz sanidade ao povo de Deus, que traz luz ao povo de Deus. Ele coloca 2 motivos principais por que ele resolveu escrever essa obra. Eu quero citar para vocês, porque são motivos que nos ajudam a entender também a necessidade de estarmos hoje de frente com a Escritura Sagrada, olhando para os capítulos 5, 6 e 7 do livro de Mateus. O primeiro motivo
apresentado por Lloyd Jones é porque a igreja moderna é caracterizada por superficialidade. Isso ele escreveu há mais de 70 anos atrás. E o contexto não mudou, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Nós vivemos num mundo evangélico com uma falta tremenda de profundidade que não reflete o evangelho. Nós vivemos num mundo evangélico onde nós percebemos uma tremenda infantilidade nos atos de demonstração de fé. Nós vivemos num mundo evangélico que não mergulha profundamente na palavra de Deus e por isso ainda continuam escravos de falsos profetas, continuam escravos de novas revelações, continuam escravos de uma mensagem emocionalista e uma mensagem terapêutica. A igreja moderna é caracterizada pela superficialidade. Ele diz o seguinte no livro dele, Estudos no Sermão do Monte: a superficialidade é a característica mais óbvia da igreja moderna. Assim, nada existe mais a salutar do que estudar a história da igreja e a escritura como única regra de fé. E aqui ele se refere ao Sermão do Monte como essa expressão da síntese e do ápice da escritura, e esse é o segundo motivo dele. Por que nós devemos estudar o Sermão do Monte? O segundo motivo é porque o Sermão do Monte é o ápice teológico do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Como mensagem, como doutrina, como ensino, como didática, como pedagogia de Deus, o Sermão do Monte, ele é o ápice do Evangelho. O Sermão do Monte, meus irmãos e minhas irmãs, não pode ser reduzido a uma espécie de cartilha de regras, ao ponto de que se você cumpri-las, você herdará o reino dos céus. O Sermão do Monte, ele é o Evangelho de Deus, porque ele visa humilhar o orgulho egoísta que destrói o homem. Ele visa destruir o homem nas suas vaidades, ele visa destruir o homem nas demandas do seu coração, ele visa destruir uma falsa igreja colocada sobre uma falsa rocha para consolidar e edificar a igreja sobre a rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Martyn Lloyd-Jones diz assim no seu livro: algumas pessoas enfatizam de tal modo a lei que reduzem o evangelho de Jesus Cristo à nulidade, transformando-o em mera coletânea de máximas morais. Faça isso, faça aquilo, não faça aquilo outro, faça aquilo outro. E nós vivemos num mundo ditado por cartilhas e regras moralistas. A igreja é especialista em comandar, em manipular o povo e os fiéis baseado em moralismo que não é bíblico, que não tem a ver com uma vida que entende que nós não conseguimos impressionar a Deus com coisas boas que fazemos, mas que Deus se impressiona com o sangue do seu Filho Jesus Cristo. Sobre pessoas que entenderam que não podem fazer nada, que o próprio Cristo não as dirija pelo seu Espírito a fazer. Pensando nisso, essas duas dimensões, a dimensão da superficialidade da igreja e do ápice teológico do evangelho, quando elas se juntam, elas nos mostram que o próprio evangelho de Cristo e o cristianismo, ele é o único tipo de filosofia de vida que dá conta de todas as esferas da existência. O cristianismo, ele responde às questões mais profundas da humanidade e faz nesse momento a igreja pensar. Se tem algo que nós precisamos fazer, meus queridos jovens, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é entender que não devemos ser tão cruéis e zelosos com os de fora, se na nossa própria igreja, na nossa própria denominação, ainda comungamos com uma série de abusos, com uma série de idolatrias, e não vivemos a realidade eterna do Evangelho e da comunhão com o Espírito Santo, nem nos nossos templos. Nós precisamos, de fato, fazer uma autocrítica profunda. Nesse momento histórico de oportunistas, é preciso fazer uma autocrítica profunda para, a partir da palavra de Deus, daquilo que já está revelado, reconstruir a igreja de Cristo, reformar a igreja de Cristo, a igreja local, para que ela caminhe neste mundo de maneira a iluminá-lo, a trazer esperança para este mundo, e não para ser uma instituição de desespero. A igreja precisa ser uma instituição de esperança e não uma instituição de desespero.
O Sermão do Monte, ele é dividido em algumas partes. Mateus, ele fez essa compilação do discurso de Jesus Cristo nos capítulos 5, 6 e 7 do seu livro. E dentre os capítulos 5, 6 e 7 do seu livro, você vai observar na sua tela aí, que nós podemos dividir esses capítulos como um sermão, como o meu sermão é dividido. E todo sermão é dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão. Mateus separa do capítulo 5, versículo 1, abra sua Bíblia aí, em Mateus capítulo 5, 6 e 7. E você vai observar que Mateus capítulo 5, versículo 1 até o versículo 16 é a introdução do sermão. E a introdução do sermão fala sobre a identidade verdadeira do Filho do Reino. Jesus Cristo está querendo aqui destruir todas as bases falsas e erradas de um evangelho ou de uma mensagem que é centrada no orgulho humanista do homem, do evangelho terapêutico, do evangelho moralista, do evangelho de cartilhas, que disciplinas espirituais são onde disciplinas espirituais são mais importantes que arrependimento. Meus irmãos e minhas irmãs, a introdução é aquele famoso jargão, segura na cadeirinha e coloca o cinto de segurança, que Jesus Cristo vai começar te arrebentando no meio, porque ele me arrebentou enquanto eu estudava esse texto. Então a introdução vai dos versículos 1 ao versículo 16. O desenvolvimento, o centro e o cerne da mensagem de Cristo está no capítulo 5, versículo 17. E no capítulo 5, versículo 17, ele vai até o capítulo 7, versículo 12. Do capítulo 5, versículo 17, ele vai do capítulo 7 ao 12 com o centro do sermão, o núcleo duro do sermão, a base da interpretação da lei, da vida e da comunidade. Aí nós podemos dividir esse período de desenvolvimento em algumas partes. Como são muitos capítulos, obviamente eu não vou pregar semana que vem todo ele. Eu vou dividindo e vou pregando sistematicamente conforme o texto for sendo exposto aqui toda terça-feira à noite. Então, a partir do versículo 17, no capítulo 5, até o versículo 48, do 5:17 até o versículo 48, nós encontramos um desenvolvimento que parte do princípio que Jesus é a encarnação da lei do reino. Jesus, ele é o mediador da lei do reino. O desenvolvimento como um todo, nós podemos entender como uma humilhação necessária para o Filho do Reino. Se a introdução é a identidade verdadeira do Filho do Reino, o desenvolvimento como um todo é a humilhação necessária para o Filho do Reino. E essa primeira parte, do capítulo 5, 17 a 48, Jesus é a encarnação e a mediação da lei do reino. A partir do capítulo 6, versículo 1 a 18, Jesus está ressignificando as disciplinas espirituais, o que é muito importante para os nossos tempos, porque importa que o nome de Deus e que as disciplinas espirituais como oração, jejum e esmolas, ofertas, aquilo que nós entregamos como bens materiais ao Senhor e para a glória do Senhor, não necessariamente no templo, mas ao Senhor, isso precisa ser ressignificado em nosso coração e precisa ser entendido à luz da revelação do Sermão do Monte. Então Jesus, ele ressignifica as disciplinas espirituais, mostrando que as disciplinas espirituais, elas nunca são um fim em si mesmo, mas elas precisam obedecer a um padrão agradável a Deus. Do versículo 19, do versículo 19 no capítulo 6, até o versículo 34 do capítulo 6, Jesus enxerga nosso coração e testa as nossas paixões. Esse é um dos textos mais conhecidos do Sermão do Monte, onde nós temos a seguinte frase no versículo 21, onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então Jesus estará testando a gente quanto ao fato do conhecimento de quem ele é, das doutrinas sobre a sua onisciência, a doutrina sobre a providência, a doutrina sobre a sua santidade, a doutrina sobre a sua capacidade de nos prover e nos auxiliar e cuidar de cada um de nós. Capítulo 7, na última parte do desenvolvimento, Jesus e a interpretação da vida pela hermenêutica da graça, do capítulo 7, versículo 1 ao versículo 12.
É quando Jesus diz: não julguem com o seu critério, pois com o critério em que vocês julgarem, da mesma forma serão julgados. E Jesus começa a nos ensinar que a vida não deve ser regida pelos nossos critérios, mas pelos critérios celestiais. E ao final de tudo, nós encerraremos essa série no capítulo 7, versículo 13, com a conclusão da série, do versículo 13 ao versículo 28. E a conclusão da série vai ser baseada no seguinte entendimento: o evangelho do reino exige uma experiência de arrependimento. É impossível ler o Sermão do Monte sem a consciência de Cristo. Porque se não lermos o Sermão do Monte, se não lermos o Sermão do Monte a partir da consciência de Cristo, esse sermão nos fará apostatar da fé, abandonar a fé, porque senão ele será muito pesado, ele será muito penoso, e nós não saberemos como viver cada uma dessas verdades que nos esmagam a cada versículo da Escritura Sagrada. Por isso que essa série é uma série expositiva. Verso a verso estaremos explicando aqui, por partes, todo o sermão. Não sei quando vai acabar esse troço aqui, gente. Eu sei quando começa, hoje começa. Mas quando acaba eu não sei, eu só sei que eu vou caminhando conforme o Senhor nos permitir, segundo as partes que foram divididas do texto. Então, sem mais delongas, vamos à introdução do Sermão do Monte. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5. Enquanto você abre a sua Bíblia aí, tomo um pouco de água, respiro. Mateus capítulo 5 ao capítulo 7 é o conhecidíssimo, como já dissemos, Sermão do Monte. Mas antes disso, quero que você vire as suas páginas no sentido do começo do livro de Mateus. No capítulo 1, Mateus vai falar sobre a genealogia de Cristo. No meio do capítulo 1 para o capítulo 2, Mateus começa a falar sobre o nascimento de Cristo. E olha que coisa curiosa. No final do capítulo 2, ele fala de José e Maria, que levaram o seu filho Jesus Cristo ao deserto, ao Egito, para que no Egito ele pudesse ser preservado da sua vida na perseguição de Herodes. Então, o texto do capítulo 2, ele termina com a narrativa de Jesus Cristo no Egito. Gente, isso parece coincidência, mas não é. Esse negócio é tremendo. No final do capítulo 2, então, Jesus está no Egito. Capítulo 3, a Bíblia narra a ação de João Batista, que prepara os caminhos do Senhor e para que ele chegue e seja revelado no seu batismo. No capítulo 4, nós vemos a tentação de Jesus Cristo no deserto, e a partir do capítulo 5, 6 e 7, o Sermão do Monte. Por que eu estou falando isso? Porque Mateus parece estar fazendo, de maneira implícita, uma tipologia do povo de Israel que saiu do Egito, atravessou pelo Mar Vermelho, passou pelo deserto e recebeu a lei de Deus no monte. Poderia parecer somente, se não fosse o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 2, dizendo que quando Israel passou pelo mar, ali eles foram batizados. Então isso é tremendo. Mateus está construindo a narrativa dele para que o judeu, quando chegasse ao Sermão do Monte, percebesse que Cristo Jesus era a própria tipologia da libertação de Israel do Egito, passando pelo Mar Vermelho, sendo batizado no Mar Vermelho, indo para o deserto, sendo tentado no deserto. Enquanto o povo de Israel fracassou no deserto, Jesus Cristo venceu no deserto, segundo a palavra de Deus, e chegando ao momento onde Moisés recebe a lei, e Jesus Cristo proclama no versículo 17, ser ele a própria lei encarnada. Então nós estamos aqui com a excelência e o ápice da verdade eterna de Deus revelada por meio da literalidade daquilo que Cristo está falando. O Evangelho de Mateus é escrito para a igreja do Senhor, visando a santificação individual e coletiva do povo de Deus. Isso é aquilo que está implícito. Vamos àquilo que está explícito. Vamos ao texto. Vamos à exposição do texto. Mateus capítulo 5, hoje nós faremos do versículo 1 ao versículo 16. Então vamos ler a palavra de Deus agora. Mateus capítulo 5, versículos 1 a 16. A identidade verdadeira de um filho do reino. Essa é a introdução do sermão.
Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo. Então Jesus se assenta ao monte, ele sobe numa região um pouco mais elevada, os seus discípulos se aproximam dele e ele doutrina os seus discípulos. Ele ensina aos seus discípulos, dizendo: bem-aventurado os humildes de espírito, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa, Jesus dizendo, vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo a vosso respeito disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Tremendo isso. E aí ele conclui dizendo a introdução: vocês são sal desse chão, sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar a sua função? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder na cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Versículo 16. Assim brilhe também a sua luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai, ao seu Pai, que está nos céus. A identidade do filho do reino começa com dois elementos importantes. A identidade de qualquer pessoa é composta por duas coisas: consciência, aquilo que ela entende a respeito da vida e como os valores e teologia dela faz ela interpretar todas as realidades da existência, e também fala sobre caráter. Então Jesus Cristo aqui, nós podemos dividir aqui essa parte introdutória do versículo 1 ao versículo 16 em duas qualificações, se é que a gente pode dizer assim, a respeito da identidade de um verdadeiro filho de Deus, ou filho do reino. Em primeiro lugar, dos versículos 1 até o 9, a consciência santificada. Uma consciência santificada, uma consciência de filho do reino. Em segundo lugar, dos versículos 10 até o 16, o caráter de um filho do reino, ou um caráter santificado. Mas, pastor Tiago, por que você fez essa divisão? Onde você enxerga essa divisão clara na introdução aqui do Sermão do Monte de Cristo? Bom, é muito simples. Simples no sentido de que é preciso, obviamente, orar, buscar o Senhor, fazer a leitura literal do texto, histórica, contextual, e observar que Jesus Cristo, oportunamente e de maneira sábia e perfeita, elege duas bem-aventuranças que prometem e agraciam as pessoas com o reino de Deus, reino dos céus. Nenhuma outra bem-aventurança, além dessas duas bem-aventuranças que irei citar agora, agraciam as pessoas com o reino dos céus. Somente a primeira bem-aventurança e a última bem-aventurança agraciam as pessoas, que são chamadas bem-aventuradas, porque delas é o reino dos céus. Então, a partir do versículo 3 até o versículo 9, nós entendemos que Jesus Cristo explica a consciência dessas pessoas que recebem o reino dos céus. A partir do versículo 10, é claro que o versículo 10 é a última bem-aventurança, porque ele termina dizendo, porque deles é o reino dos céus. Então, versículo 1 a versículo 9, consciência santificada, a consciência de um filho do reino, e a partir do versículo 10, caráter do filho do reino. Como um filho do reino vive esta vida, como ele interpreta a realidade e se relaciona com a existência, se relaciona com a comunidade, se relaciona com o meio ambiente, se relaciona com a sociedade, se relaciona com a política, se relaciona com a economia, se relaciona com todas as áreas da existência.
Então vamos em primeiro lugar aqui, versículos 1 a 9, consciência de um filho do reino. A igreja que precisa ser santificada na sua maneira de entender quem ela é. Em primeiro lugar, Jesus Cristo está nos chamando para destruir tudo que nós entendemos que nós somos, para reconstruir aquilo que Ele diz que nós somos e devemos ser. Nós já explicamos que no versículo 1 e 2, Ele chama os seus discípulos para lhes explicar as coisas, talvez com grande nível de sacralidade, se é que eu posso dizer dessa maneira, aquilo que viria na sequência a partir do versículo 3. E a primeira bem-aventurança que promete o reino dos céus é: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A palavra bem-aventurado, em primeiro lugar, não é uma palavra que simplesmente quer dizer alguém que é feliz, alguém que é alegre, alguém que, de alguma forma, não sabe o que é sofrer. Não tem a ver com isso. A palavra bem-aventurado, no contexto da Escritura Sagrada, no contexto desse sermão, ela tem a ver com pessoas plenamente satisfeitas. Pessoas completas. Pessoas que têm a sua alma aquietada. Segundo o Salmo 37:4, aqueles que se derramam no Senhor, o seu coração, se deleitam totalmente no Senhor e têm no próprio Deus as suas demandas do coração, da alma, as suas necessidades plenamente satisfeitas. Isso é uma pessoa bem-aventurada. Ele começa dizendo que o bem-aventurado é aquele que é humilde de espírito. E aqui, a essência do Sermão do Monte, na primeira bem-aventurança, na primeira vez que Jesus Cristo abre a boca para pregar o seu evangelho, o primeiro grande discurso de Jesus Cristo no livro de Mateus, logo após ser tentado no deserto, ele é regado à essência do evangelho de Cristo. Bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A palavra humildes aqui, ou pobres na sua versão, ela é a palavra pítokos, do grego. E a palavra pítokos do grego significa reduzido a uma humilhação abissal, mendicância, destituído de riqueza, influência, posição e todo tipo de honra, desamparado, impotente, necessitado, em todos os sentidos da vida, destituído de riqueza e aprendizado de cultura intelectual. Jesus Cristo começa o seu sermão. E por isso que eu creio que esse texto, esse sermão, ele é tão necessário e urgente para a igreja dos nossos tempos. Porque a igreja dos nossos tempos me parece uma igreja, o oposto de uma igreja humilde de espírito, me parece uma igreja dispendiosa nos seus bens, parece uma igreja que esbanja as coisas para o seu próprio prazer, parece uma igreja que não é comprometida em repartir, mas uma igreja que é comprometida em concentrar. E Jesus Cristo está dizendo: bendito, bem-aventurado é o pobre de espírito, aquele que está humilhado totalmente na presença de Deus. Dois tipos de humilhação que qualquer pobre de espírito precisa passar para encontrar o reino dos céus. Em primeiro lugar, dentro dessa perspectiva do pítokos, dessa humilhação que nós precisamos passar para ter em nós aplicado o Espírito de Deus e o reino de Deus em nossa vida, é uma humilhação metafísica ou existencial. Uma humilhação metafísica ou existencial é uma humilhação que parte do pressuposto de que nós não existimos a partir de nós mesmos. Você não pode dar significado à sua existência. Você não pode dizer o que é política boa segundo Deus. Você não pode dizer o que é economia boa segundo si mesmo. Política boa segundo si mesmo. Relacionamento bom segundo si mesmo. Parceiro ou parceira boa segundo si mesmo. Você não tem o direito de dizer o que é sexualidade. Você não tem o direito de dizer como administrar as suas finanças. Você não tem o direito de dizer como criar os seus filhos. Você não tem direito nenhum. Todo direito está instituído a partir da revelação eterna de Deus, que nos dá todos os significados da existência. Por isso, aqueles que herdam o reino dos céus, aqueles que buscam e encontram satisfação plena, aqueles que são bem-aventurados na sua alma, foram aqueles que entenderam que não existem a partir de si mesmo, que não podem estabelecer nenhum propósito e plano sem a bênção de Deus, porque todo propósito e plano sem a bênção de Deus é pura e plena vaidade, fracasso, inexistência, um vácuo. A segunda humilhação que todo pítokos, todo pobre, humilhado de espírito precisa passar é a humilhação moral.
que é perceber que nem a sua própria espiritualidade, nem aquilo que você conclama ser tanto o derramar de graça de Deus na sua vida e o seu processo de santificação, nem isso depende de você. Você precisa estar totalmente alheio a esse ponto. Você precisa entender que nós somos totalmente incompetentes no processo de santificação, se não é o Espírito Santo nos impulsionando, usando a nossa boca. Ai de nós, crentes carnais, se é que isso é possível. Me parece que na Escritura Sagrada não é possível existir crente carnal e crente que não vive o verdadeiro arrependimento. Ai de vocês que vivem baseando-se na sua justiça própria, que se engrandecem e que amam as coisas que vocês supostamente julgam defender de forma hostil. Quem lhes deu esse direito? A palavra de Deus é a verdade. E o fato de determos no nosso coração a verdade do eterno não nos dá direito nenhum de sermos hostis com as pessoas que não creem em Deus. Aliás, isso nos traz uma responsabilidade muito maior, de que entendermos que se não existe nada em nós que nos levou até Deus, que foi o próprio Deus quem nos atraiu, quem nos impulsionou a amá-lo, nós precisamos agir de maneira adequada. E com uma resposta adequada a isso, uma resposta humilhada. E a partir do versículo 3, Jesus Cristo, o próprio Senhor Deus encarnado, Deus homem, a palavra viva, ele começa a descrever o que é alguém que vive com uma consciência redimida, com uma consciência santificada. Dos versículos 4 até o 9 é uma descrição daquelas pessoas que têm uma consciência transformada. E ele diz o seguinte: os pobres de espírito são aqueles, versículo 4, são aqueles que choram. Os pobres de espírito são aqueles que choram. Porque mediante a sua humilhação, mediante a sua incompetência, mediante ao entendimento de que não são capazes de lidar com a realidade, e quando tentam ensinar alguém, ensinam baseado em hostilidade e não têm paciência nem amor com aquele que está em trevas. Nós precisamos reconhecer a nossa incapacidade e incompetência. Então, aqueles que estão humilhados, eles choram. Aqueles que estão humilhados choram, se derramam, porque entendem que são incompetentes, porque reconhecem a sua miséria diante da santidade de Deus. Não é isso que nós cantamos na primeira canção? Santo, só tu és santo, 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 santo. Santo não é somente alguém puro, santo é alguém transcendental, e Deus é transcendente em excelência. Ninguém pode alcançar a santidade de Deus, nem os serafins conseguem contemplar a sua glória. Mas Ele nos revelou, pelo Seu Filho amado, a exata imagem da Trindade. Jesus Cristo de Nazaré é Deus homem, Ele é o único mediador entre Deus e os homens, e a mediação de Cristo deve nos fazer chorar, deve nos fazer reconhecer a nossa miséria, deve nos fazer ser humildes em todo momento e situação. Ele diz que estes serão consolados, aqueles que choram, aqueles que se derramam serão consolados. Versículo 5, os pobres de espírito, eles são mansos. Mansos são aqueles que não têm medo de ninguém além do Deus vivo. São aqueles que escolhem temer a Deus do que temer aos homens. Há uma confusão de doutrinas na Escritura e uma cega, tantas vezes, obediência às autoridades. Mas a palavra de Deus diz que antes importa obedecer a Deus do que aos homens. É muito sério entendermos o fato de que os mansos são aqueles que são apegados à verdade eterna de Deus. Estes herdarão a terra. São diligentes, permanecem sempre submissos à vontade do Pai. Os pobres de espírito são aqueles que têm fome e sede de justiça. E aqui é uma tremenda confusão quanto a essa passagem. A palavra justiça aqui, novamente, como no livro de 1 João, não quer dizer fazer justiça com as próprias mãos. Não quer dizer estabelecer uma medida de juízo ao ponto de você condenar pessoas simplesmente porque elas cometeram erros. Como se nós não fôssemos pecadores, como se o pecado da nossa alma e do nosso coração não ofendesse a Deus tanto quanto o pecado de um assassino, tanto quanto o pecado de uma adúltera. Entendam
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, não são aqueles que vivem em torno de um falso moralismo repugnante, nojento, que dá ânsia, dá vontade de vomitar essas pessoas. Porque elas medem os outros com as suas próprias réguas, ignoram os problemas sociais, ignoram a miséria que assola o nosso país, ignoram o fato de muitas pessoas neste mundo estarem em trevas, e querem estabelecer a sua régua evangélica ao mundo ímpio. Os que têm fome e sede de justiça são aqueles que têm compromisso com a santidade do nome de Deus e que não fazem um uso político do nome de Deus. Os que têm fome e sede de justiça são aqueles que amam tanto a santidade do Senhor que antes de pronunciar muitas palavras, eles se calam e em silêncio esperam o Deus que é justo e o Deus que trará toda a vingança segundo a sua própria justiça e não segundo a uma vingança humana. Versículo 7, aqueles que são pobres de espírito, eles também são misericordiosos, porque entendem que precisam doar-se no parâmetro do próprio Senhor Jesus Cristo, porque entendem que Deus pede misericórdia e não sacrifícios, porque entendem que a maneira do cristão se relacionar, o registro do cristão, ele tem muito caráter, ele tem muita evidência numa vida de misericórdia, ele tem muita evidência numa vida que derrama graça sobre as pessoas. Estes alcançarão misericórdia. Uma vida de misericórdia alcançará misericórdia. Bem-aventurados, limpos de coração, aqueles que são puros, porque verão a Deus. Bem-aventurados aqueles que são separados, lavados pelo sangue de Cristo Jesus. Bem-aventurados, porque eles foram redimidos na sua consciência. Versículo 9, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Outro problema aqui de confusão textual, né? Nós confundimos muito o que é chorar, o que é ser manso, né? Nós confundimos tanto o que é fome e sede de justiça, e muitas vezes nós confundimos o fato de sermos pacificadores. Quem joga futebol sabe que tem aquela turma do deixa disso, né? Não é essa turma do deixa disso. Pacificador não é aquele que coloca pano quente numa situação que precisa de confrontação e exortação. Pacificador tem um sentido extremamente amplo e maravilhoso para os nossos tempos. Bem-aventurados pacificadores. Os cristãos são os únicos que podem fazer mediação entre as esferas mais distintas de pensamento, de filosofia e de religião, porque os cristãos entendem que a eles foi revelada a verdade, e a verdade não lhes dá o direito de ser hostis, e que cada contexto histórico, cultural e geográfico, eles podem absorver verdade desses lugares e comunicar-se com toda e qualquer pessoa. O cristão é aquele único que pode dialogar com esquerda e direita, com branco e com preto, com movimentos sociais, com movimentos patronais. O cristão é aquele que consegue dialogar verdadeiramente com igrejas de origem pentecostal, com igrejas de origem reformada. O cristão é aquele que faz mediação entre essas coisas, é aquele que está entre Deus e os homens, não assumindo obviamente o papel de Cristo, mas que entende que pode sim auxiliar as pessoas a encontrar paz para a sua vida. Bem-aventurado o quebrado de espírito, bem-aventurado o pobre e o humilhado. Arrependa-se. Essa é a mensagem simples de Cristo nesse primeiro momento. A segunda mensagem e final aqui é o caráter do Filho do Reino, a partir do versículo 10 até o versículo 16. O caráter do Filho do Reino, ele tem tudo a ver com a última bem-aventurança. E a partir do versículo 10, nós observamos que Jesus Cristo está gastando tempo explicando o que é esta última bem-aventurança. Ele nos explica com duas ilustrações muito simples. A bem-aventurança é, versículo 10. Então, se nós falamos até agora sobre a consciência santificada de um filho do reino, a consciência precisa ser santificada para sermos um filho do reino. Agora nós vemos o caráter do filho do reino, ou seja, uma pessoa que precisa ser santificada na sua maneira de se relacionar com a existência, com todas as mais variadas realidades da vida, que precisa entender que Deus está preocupado com todas as ações suas, com todas as suas postagens. Deus está preocupado com aquilo que você interpreta, como você interpreta a vida. Então, o caráter do Filho do Reino, ele é baseado
no versículo 10. Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E aí, essa justiça, ela também não tem a ver com uma espécie de justiça exterior. Essa justiça tem a ver com ética. Aqueles que são perseguidos porque vivem uma ética acima da ética dos homens. Uma ética extremamente constrangedora. Uma ética que não premia as pessoas por meritocracia. Uma ética que premia as pessoas por graça e por misericórdia. Uma ética que está muito alicerçada no valor dos relacionamentos. Uma ética que está muito alicerçada em derramar ao pobre e ao necessitado aquilo que lhe é necessário. Uma ética sublime, uma ética superior à ética dos homens, uma ética que é exposta de maneira clara em Lucas capítulo 6, quando Jesus Cristo diz: vocês que amam aqueles que amam em vocês, que benefício vocês têm nisso? Amem os seus inimigos, orem por aqueles que vos perseguem. A ética sublime de Deus, a ética que nos fará ser perseguidos. E ele divide em duas ilustrações. Então, aquele que é perseguido por causa da justiça, Senhor, quanto nos perseguirão por amor a Ti? De duas maneiras nos perseguirão por amor a Cristo. Quando nós formos o sal da terra, o sal desse chão, os versículos 11 até o versículo 13, e quando nós formos a luz do mundo. É importante você entender agora que estamos finalizando aqui a mensagem e nós precisamos perceber que sal e luz, eles estão profundamente entremeados e vinculados. Se você é sal da terra, sem ser luz do mundo, você é apenas um ativista, um militante de causas sociais. Você é um caridoso, você é um espírita. Agora, se você é a luz do mundo, sem ser sal da terra, você é apenas um hipócrita, um imbecil, um idiota que ninguém vai querer ouvir. Porque você não tem vida. Jesus Cristo amarra aqui perfeitamente a vida no agora, o papel do cristão no hoje, com o papel do cristão do hoje para a eternidade. Então ele diz, bem-aventurado no versículo 11, sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijem-se, alegrem-se, porque grande é o vosso galardão, pois perseguiram aos profetas que viveram antes de vocês da mesma maneira. Qual é a essência e base da perseguição aos profetas? Os profetas eram aqueles vinculados a uma única mensagem profética, a mensagem do arrependimento. Por isso eu digo que o Brasil ele vive uma crise de liderança profética. Vive uma crise de liderança profética. Deus não está preocupado com jejum e oração. Deus está preocupado com a mensagem do arrependimento. João Batista diz em Mateus capítulo 2, Mateus capítulo 3, arrependam-se, confessem os seus pecados, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Apresentem a Deus frutos dignos de arrependimento, evidências dignas de que vocês são um povo redimido no seu caráter. Entendam que Jesus está nos dizendo, vós sois o sal desse chão. A palavra sal é halas, e a palavra aqui, que é traduzida em muitas versões como terra, na verdade significa chão, significa poeira, significa aquilo que está debaixo dos nossos pés, aquilo que é mais ligado à humanidade que foi feita do próprio pó da terra, aquilo que está ligado ao mundo em que nós vivemos, às temporalidades a quais nós estamos submetidas. Então Jesus fala, sejam o sal desse chão. Sejam diferentes aonde vocês estão inseridos. E ele complementa dizendo, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Outra interpretação errada desse texto é que as pessoas acham que o sal, ele está muito relacionado ao sabor das coisas, mas isso é um significado que vem nos últimos séculos, especialmente a partir de uma cozinha francesa que colocou o sal com essa evidência. Mas no mundo antigo, o sal tem um só propósito, e o propósito do sal no mundo antigo é preservação. Ponto final. Então, Jesus não está chamando a gente para ser o sazon do mundo, o sazonzinho do mundo. Jesus não está chamando a gente para de alguma forma ser o temperinho deste mundo. Vocês são o temperinho. Não, Jesus está chamando a gente aqui para vivermos como sal dessa terra.
Nós não vamos impedir o apodrecimento da humanidade, conforme diz Romanos capítulo 1, que Deus olha para a humanidade e vê a humanidade em apodrecimento total. Mas nós podemos retardar o apodrecimento da humanidade. As máximas da ética do Evangelho de Cristo, quando lançadas ao mundo em forma de interpretação sociológica, econômica, política, ambiental, nos faz entender que precisamos aprender a ser bons mordomos dessa criação que Deus nos deu. Precisamos nos relacionar a partir do Evangelho de Cristo de maneira real, verdadeira, instrumentalizada pela moral de Cristo, pela ética de Cristo com os nossos próximos. Precisamos fazer políticas públicas que revelam e evidenciam o Evangelho Santo de Deus. Precisamos pensar em educação, não de maneira moralista, mas conforme o Evangelho e a graça comum dada por Deus a todos. Ser sal desse chão é o grande desafio para cada cristão. Porque Deus não chamou para o Tiago aqui, ser advogado, ser juiz. Deus não chamou o Tiago para ser engenheiro. Deus não chamou o Tiago para ser cozinheiro. Deus chamou você para a sua profissão. E dentro da sua profissão, Deus quer que você seja sal desse chão. Qual é a profissão que Deus tem te chamado para seguir? Seja ali sal desse chão. O versículo traduzido à luz do texto original vocês são sal desse chão. Se o sal perder a sua função, a palavra que Mateus usa aqui, que Jesus Cristo usa, é a palavra tolo. Se o sal se tornar tolo, se ele perder a sua funcionalidade, ele não servirá mais para cumprir a sua função original, que é salgar e não dar sabor. Para nada mais presta, senão deverá ser lançado fora pelos homens. Então, aqueles que serão perseguidos por causa da justiça, que têm um caráter semelhante ao Filho do Reino, são aqueles que, em primeiro lugar, são bons mordomos da criação. Que entendem e se relacionam bem com o meio ambiente. Entendem que o momento que nós estamos vivendo agora é fruto de uma falta de tato com a mensagem eterna de que os filhos de Deus precisam contemplar a criação de Deus e serem bons mordomos dela. Cultivá-la, guardá-la de maneira equilibrada. Não de maneira predatória e nem de maneira a sacralizá-la como os povos indígenas. Nós precisamos perceber que o cristão é aquele que é equilibrado e que interpreta a realidade como nenhum outro interpreta. Depois de ser sal desse chão, aquilo que é temporal, luz desse mundo. Versículos 14 a 16. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Então Jesus está dizendo aqui, não cabe oportunidade de falar. Eu digo isso a todo seminarista, nunca cabe uma oportunidade de pregar. Porque a oportunidade vai aparecer a partir do momento que você for sal da terra, as pessoas irão querer te ouvir. As pessoas se atentarão às suas palavras naturalmente quando você viver uma vida de um caráter vinculado à ética de Cristo. A mensagem da luz do mundo fará sentido para elas. Por isso que é impossível ser luz do mundo sem ser sal desse chão. A palavra mundo é a palavra cosmos, o mundo perdido, as pessoas que estão em trevas. Nós precisamos ser referência moral, socioeconômica, teológica, ética, comunitária, para depois reivindicar, sermos referência teológica, sermos referência espiritual da nossa nação. Santifiquem a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todos que vos pedir razão da sua fé, com mansidão e temor e com boa consciência, para que fiquem envergonhados do vosso bom procedimento. É isso que o apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 3,15 e 16. Queridos, a introdução do Sermão do Monte, ela precisa destruir aquilo que foi alicerçado em bases falsas, em falso evangelho, em falsa revelação, em falso misticismo. No mundo de hoje, onde a igreja se apresenta como uma igreja mística, uma igreja idólatra, nós precisamos do Sermão do Monte, para que nós sejamos quebrados na nossa vaidade, na nossa idolatria, e nós possamos, a partir de hoje, voltar os nossos olhos em arrependimento ao Senhor. Consciência santificada, caráter santificado.
Essas são as evidências de um verdadeiro filho do reino. Essa foi a introdução ao Sermão do Monte. Quero convidar você agora a fechar os seus olhos e orar comigo. Bondoso Deus, eterno, amado, soberano Pai. Pai, a sua mensagem, ela é como uma espada cortante, de 2 gumes, ó Pai, que vai, ó Deus, nos cortando tão profundamente a ponto de dividir almas e medula, a ponto de dividir, Pai, Deus, e discernir as intenções do nosso coração, ó Pai. Pai, revela por meio de um autoexame verdadeiro, ó Pai, nas nossas vidas, se de fato temos vivido uma consciência humilhada, uma consciência, ó Pai, entregue aos seus propósitos eternos, pessoas que são bem-aventuradas, ó Deus, pois são humilhadas de espírito, pois entendem que não são nada sem o Senhor e sem a sua revelação, pois entendem que sem a mediação de Cristo, ó Pai, nós não somos nada. E que nós precisamos, ó Deus, revestir-nos, ó Pai, da santidade na nossa mente, para que isso faça, Deus, sentido no nosso coração, e que possa, Pai, ser externalizado e encarnado na nossa existência. Internaliza essas verdades em nós, ó Pai, por meio do Teu Espírito, para que nós possamos, encarnando essas verdades eternas, ó Pai, vivermos de maneira digna do Seu Evangelho, como João Batista diz, produzindo frutos que evidenciam, que demonstrem que nós somos pessoas redimidas, perfeitamente vinculadas à mensagem da reconciliação, da graça, da misericórdia e do verdadeiro amor. Pai, abençoa o povo que ouve essa mensagem. Toca agora, Pai, com o seu Espírito, trazendo profunda, Pai, a necessidade, ó Deus, e atitude de contrição, de quebrantamento. Como o Senhor tem feito comigo, ó Pai. Me ajuda a caminhar humildemente contigo a cada dia. Nos ajuda, Senhor. Que o Senhor possa trazer, ó Deus, consciência de arrependimento para a Igreja Bíblica Boa Vista, para a juventude Renove. Que seu grande amor, sua graça, ó Deus poderoso, Deus Pai. Ó Deus, que os olhos do seu Filho Jesus Cristo, a salvação, a ética, a consciência e o caráter dele, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, que nos coloca no nosso devido lugar para nos edificar sobre a verdade do texto bíblico, possam, ó Pai, nos levar a uma vida, ó Deus, de verdadeira contrição e arrependimento, ó Deus, nesses tempos em que a igreja precisa, ó Deus, repensar de fato e de verdade as suas prioridades. Em nome de Jesus oramos. Em nome de Jesus, ó Pai, eu abençoo a cada um que assistiu. No nome de Jesus pedimos a Ti. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus te guarde e até terça-feira que vem.